Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e o vídeo hoje é urgente, porque está chegando o momento, o prazo final daquela ação de revisão do FGTS. E olha só galera, é um potencial gigante de receber um dinheiro que você nem esperava. Quem já assistiu o vídeo anterior que eu gravei, inclusive foram vários comentários, muito legal que eu vou aproveitar hoje para responder vários deles. Naquele vídeo eu fiz uma simulação que, por exemplo, eu entrei com essa ação, o nome da minha esposa, na verdade, né, foi ela que entrou, um potencial de receber 50 mil reais mais ou menos. Depois dá uma olhada naquele vídeo, porque tem o passo a passo para você também fazer a sua ação, para você também pleitear esse dinheiro. Só que como vocês comentaram muito naquele vídeo e vocês pediram, eu trouxe aqui o Vitor Gadelha para falar sobre isso com a gente. Tudo bem, Vitor? Seja bem-vindo. Tudo bem, Ricardo. Prazer estar aqui. Ó, o Vitor, ele é advogado e ele é responsável pela Easy Legal, que é essa assessoria jurídica que fez esse processo para mim e pode fazer para vocês também. Então, seja muito bem-vindo aqui no canal. Vai ser muito legal a gente bater esse papo, responder as principais dúvidas do público aqui e esse potencial muito grande, né, dessa ação do FGTS. Exatamente. É uma das ações, provavelmente a ação que hoje é mais proposta por pessoas físicas no país, né? De todos os temas que estão envolvidos hoje em discussão no judiciário, essa é de longe a com mais impacto. É uma discussão de há muito tempo, né? Muita gente entrou com essa ação desde 10 anos atrás, aproximadamente, e agora, enfim, a gente vai chegar a um desfecho, porque aí no dia 20 de abril teremos o julgamento do Supremo Tribunal Federal, e depois que o Supremo Tribunal Federal decidir a respeito do assunto, todas as ações que estão tramitando no país vão ser decididas de acordo com o entendimento dele. É o que a gente chama de uniformização de jurisprudência. Ele vai uniformizar o entendimento do judiciário em relação a esse tema. Então, o momento agora é decisivo porque quem entra antes do julgamento consegue ainda recuperar o passado. E, nesse caso, o passado pode ser desde 1999, que foi quando a TR deixou de refletir a inflação real. Enquanto que, em relação a, se você deixar para propor essa ação no futuro, depois de a decisão do STF ser proposta, é muito provável que, por conta de uma coisa que a gente chama de modulação dos efeitos da decisão, que é quando o Supremo restringe os efeitos da decisão para o futuro, você só consiga aplicar o novo índice a partir da data do julgamento, ou seja, a partir do dia 20 de abril. Então, esse momento está mais decisivo, né, e está gerando uma corrida de trabalhadores para o judiciário. Não, isso daí é importantíssimo, é por isso até que eu comecei o vídeo falando que é urgente. Exatamente por isso. Algumas pessoas até vieram conversar comigo e falaram: ah, mas depois que sair a decisão do STF, aí eu entro com o processo. Só que tem esse problema. Aí você não vai pegar aquele valor passado e aí o valor vai ser muito menor. Então a gente precisa entrar agora para garantir também todo esse efeito dessa decisão. E antes da gente entrar nas perguntas aqui que vocês mandaram, Vitor, só explica para a gente rapidamente o que é essa revisão do FGTS, né? Por que a gente está entrando com essa ação? Qual que é o que está por trás disso tudo? Perfeito. Todo trabalhador que tem carteira assinada, ou seja, que está sob o regime da CLT, né, tem depositado todos os meses pelo seu empregador, né, o chamado FGTS, que são depósitos correspondentes a 8% do valor do seu salário, que vão para uma conta específica da Caixa Econômica Federal, né, e ficam sob a administração da Caixa Econômica enquanto estão lá parados. E o empregado ele tem direito de sacar apenas em determinadas situações especiais previstas em lei, dentre as quais a principal é a demissão sem justa causa. A Caixa Econômica, por sua vez, ela é obrigada a atualizar monetariamente esse valor, porque ele é como uma espécie de poupança compulsória. Então, ele tem que ter um rendimento. E aí ela faz isso com base em 2 critérios. O primeiro deles é com base num rendimento fixado em lei de 3% ao ano. Então, todo depósito que está lá parado no FGTS tem que render pelo menos 3% ao ano. O segundo critério é a correção monetária. Além de render 3% ao ano, ele tem que ser corrigido monetariamente. O problema é que, hoje, o índice que a Caixa Econômica usa para fazer essa correção monetária, que é a taxa referencial, a famosa TR, ela não reflete a inflação, né? Ela é uma brincadeira, uma piada de mau gosto na frente do que é a inflação real. Eu vou até te interromper um pouquinho, porque eu peguei no último vídeo, eu fiz assim, ó, a inflação de 2021, se eu não me engano, foi 10%. A TR de 2021 foi 1,3%. Exatamente. É coisa muito assim, de diferente. ser 10 vezes menor do que a inflação real. Em vários anos, se eu não me engano, é quando a Selic ela fica abaixo de ou é 6,5% ou é 8,5%,
a TR ela é obrigada a ficar zerada. Então, muitas vezes você tem lá uma inflação de 10% ao ano, mas como a taxa de juros está abaixo desse piso, a TR ela fica completamente zerada. Aconteceram por vários anos, acho que uns 3 ou 4 anos seguidos. Exatamente. Então, o que acontece é um verdadeiro enriquecimento ilícito da Caixa Econômica, porque ela está se apropriando em parte do seu dinheiro, já que só a rentabilidade de 3% ao mês não é capaz de sequer manter o mesmo valor do dinheiro. Então, ao longo do tempo, ela fica, digamos, é como se ela confiscasse parte do dinheiro do FGTS do trabalhador. E aí foi por isso que essa discussão surgiu, né? Surgiu no âmbito do Poder Judiciário, os contribuintes, né? Os trabalhadores começaram a ingressar com essas ações, pleiteando isso, né? Começaram a vir muitas e muitas decisões, umas favoráveis, outras desfavoráveis, até que chegou o Supremo Tribunal Federal e disse, olha, eu vou uniformizar aqui o entendimento. Tá? Ele faz isso sempre que você tem uma tese com grande impacto econômico como essa. E aí é esse o julgamento que vai acontecer agora no dia 20 de abril. Né? O julgamento que vai, digamos, encerrar essa discussão que existe há anos e pacificar o entendimento. Até por isso que alguns desses processos estão suspensos por causa disso, né? Porque tem vários tribunais espalhados pelo Brasil e agora o STF unificou e a decisão vai ser efetivada para todo mundo. Na verdade, assim, todos os processos estão suspensos. E algumas pessoas acham que isso é uma coisa ruim. Não é, é uma coisa boa. Suspenso significa o quê? Que quando você propuser ação judicial, em vez de você ficar aguardando a decisão do juiz, que é o que normalmente aconteceria, você vai ficar aguardando a decisão do Supremo. Quando, então, o Supremo decidir, o juiz ele vai apenas replicar o entendimento do Supremo. Isso é ótimo, porque evita que você tenha que ficar recorrendo. Porque, senão, se o juiz, por exemplo, decidisse de uma determinada forma, mas um outro juiz de outra, um tribunal de uma, um outro tribunal de outra, você teria que ficar recorrendo, até obter uma decisão definitiva transitada em julgado. Já com a suspensão e a consequente uniformização de jurisprudência, quem ganhar essa ação não vai precisar, quem perder essa ação não vai recorrer. Né? Se o trabalhador perder, vai ser porque o Supremo decidiu contra. Então não tem por que recorrer, porque já sabe que vai perder. E a mesma coisa para a Caixa. Se a Caixa perder, ela não vai ter por que entrar com recurso, porque sabe que vai perder. Então isso encerra o assunto de forma mais rápida. Muito bem. Então, só resumindo aqui esse primeiro ponto, a ideia da ação revisional é que se mude de TR para algum índice de inflação. Né? Que provavelmente vai ser ou o INPC ou o IPCA. Tá. Até acredito que vai ser mais provável o IPCA. Lembrando, você não precisa escolher o índice na hora de entrar com a ação. Então, lá na EasyLegal é muito comum, eu quero escolher o IPCA, eu quero escolher o INPC. Você não escolhe, a gente simplesmente entra com uma ação, pleiteia que ela seja substituída ou pelo IPCA, ou pelo INPC, ou por qualquer outro índice que seja fixado pelo Supremo. E aí é o Supremo que vai decidir. Muito bom, excelente. Inclusive, galera, como eu falei já no outro vídeo, eu entrei, né, com essa ação, fiz através do site da EasyLegal. Vou deixar o link aqui na descrição, porque aí você pode até simular o seu valor lá. Depois a gente explica um pouquinho mais sobre isso também. E já aproveito que o Vitor está aqui e para responder algumas perguntas que vocês colocaram, que eu fico feliz que ele mesmo vai poder falar sobre isso. Vocês viram que ele entende muito do assunto aqui. Vou colocar a primeira pergunta aí na tela, ó. O Thiago perguntando exatamente sobre o risco dessa assessoria. É se eles ficam com o dinheiro e não entram na justiça. Tem como informar os números dos processos e dos protocolos? Eu já aproveito e coloco aqui a pergunta da Eduarda também falando que a informação que eu passei no vídeo anterior é boa, só que ela ficou um pouco desconfiada desse tipo de ação. Porque não vai dar para saber quem que entra com a ação, o nome do advogado, enfim. Vitor, o pessoal ficou meio preocupado, que eu acho até bem positivo, né? Porque tem que ficar preocupado, tem coisas na internet que são golpes mesmo, só que eu já fico feliz de trazer aqui porque justamente confio no seu trabalho e você vai poder explicar tudo para todo mundo. E essa preocupação é bem legítima, tá? Como você falou, tem golpes e tem golpes especificamente na questão do FGTS. Então, de fato, é importante que as pessoas se preocupem e verifiquem, né? A EasyLegal, ela é uma plataforma que foi criada, né, por mim, junto com os meus sócios, especificamente para propor essa ação. Nós já temos mais de 10 mil ações propostas em todas as justiças federais do país. Isso pode ser certificado, você fazendo uma pesquisa, por exemplo, pelo meu nome, Vitor Gadelha, no Jus Brasil. Você vai ver lá os milhares de ações que eu patrocino, né? Todas elas são assinadas por mim, né, e gerenciadas pela minha equipe. Hoje nós temos também uma página, se você acessar o nosso site, você vai ver uma página no Trustpilot, que é uma página de avaliações de clientes. E lá você vai ver dezenas, acho que já está em centenas de avaliações positivas. A nossa nota lá está em 4,8 de 5.
tá? E é muito difícil obter uma nota alta nessa plataforma, porque ela audita muito bem as pessoas que estão fazendo a avaliação. Então... No Reclame Aqui, né? A gente estava conversando, no Reclame Aqui não tem nota, né? Nós nem sequer temos índice de nota, porque apesar de termos esses mais de 10 mil clientes, nós só temos 2 reclamações. E o Reclame Aqui, para atribuir alguma nota para alguma empresa, ele tem que ter pelo menos 10 reclamações. Entendi. Né? E as 2 reclamações que a gente tem lá estão resolvidas e a resposta dos clientes é que voltariam a fazer negócios conosco. Legal, ótimo. Então... E outro ponto aqui eu acho que é legal também, porque o pessoal perguntou, mas eu vou ter acesso ao protocolo, a esse processo? Sim, a gente recebe tudo, né? Eu acho que demoram uns 2, 3 dias para efetivar e a gente recebe no nosso e-mail. Assim que você finaliza na plataforma você vai lá, faz o cálculo, né, mediante o envio dos extratos do FGTS, depois, uma vez contratando, você assina a procuração pelo próprio site, a procuração eletrônica, assina o contrato, manda os documentos, e aí a gente entra com a ação 3 dias úteis depois que o nosso cliente finaliza lá na plataforma. Quando a gente protocola a ação, a gente envia, né, para o nosso cliente, a gente disponibiliza no site para o cliente o alerta por e-mail, que já está lá disponível, o protocolo integral da ação, então você vê o documento do jeito que ele foi enviado pelo Sistema Eletrônico da Justiça Federal, e você também consegue, mediante o uso do número do processo, que vai estar lá no protocolo, acessá-lo no site da própria Justiça Federal. Então a gente disponibiliza o link de cada Justiça Federal, você clica lá, coloca o número do processo, e aí você consegue acompanhar todos os andamentos diretamente por lá. Fora que, se quiser, né, sempre que precisar esclarecer como é que está o andamento, etc., a gente faz isso por WhatsApp. Então, todo mundo sempre vai ter um atendimento por WhatsApp, não é por e-mail, não é por chat, é direto por WhatsApp e vai conseguir saber os andamentos por lá. Muito bom, excelente. Então, eu já entrei com a minha ação lá, utilizei a plataforma aqui do Vitor, recomendo e estou na torcida para o dia 20 de abril. Né? E eu acho que já é um ponto importante a gente trazer para o vídeo agora. Qual é a chance real de um êxito, né, dessa ação que a gente entrou e realmente a gente ter essa correção, esse valor extra aí caindo para nós? Maravilha, essa é a grande preocupação, né? Qual que é a expectativa de ganho que a gente tem de sucesso dessa ação? Hoje, a avaliação que eu faço e que a maioria dos advogados especializados nesse assunto faz é muito positiva. Nós consideramos provável a chance de êxito. Por quê? Porque em pelo menos 2 julgamentos recentes, o Supremo, com essa mesma composição que ele tem hoje, já declarou inconstitucional a TR e a substituiu pelo IPCA. Legal. Foi no caso da atualização de precatórios e no caso de atualização de débitos trabalhistas. Que ano que foi? E dos precatórios foi em 2019. A dos débitos trabalhistas eu acho que foi em 2018 ou foi 2017. Então, estamos torcendo. Exatamente. Então, assim, ele teria que dar um cavalo de pau agora para poder dizer que, no caso do débito do FGTS, a TR seria constitucional. Né? Eu não acredito que isso vai acontecer. O que eu acredito que seja provável que ocorra, digamos, de maneira desfavorável, é a modulação. Tá. Por isso que a gente tem enfatizado tanto a necessidade de entrar com ação antes do julgamento. Porque em casos de grande impacto econômico como esse, o Supremo ele costuma modular. Ele diz assim, olha, eu sei que vocês têm razão, eu vou conceder esse seu direito, mas se eu der o direito ao passado, ainda mais de 1999 até hoje, para todo mundo, eu quebro a Caixa Econômica Federal. Sim. Então, quando ele modula, ele restringe o efeito da decisão da data do julgamento em diante, exceto para quem entrou com ação antes da modulação. Tá? Então, por conta disso, a gente considera que, digamos assim, no mérito, o trabalhador deve ganhar, né? Mas ele deve se proteger da eventual modulação que eu considero provável. Muito bom, por isso que tem que entrar urgente com essa ação. E aí, Vitor, obviamente eu quero perguntar o que acontece se tiver êxito, né? Como que a gente recebe isso? Mas antes quero perguntar o que acontece se a gente perder essa ação, por exemplo, se o STF chegar lá e falar, não, continua a TR e não vai ser IPCA. O que acontece? Tá. No formato que a gente propõe para os nossos clientes lá na Easy Legal, que é por meio da propositura da ação num juizado especial federal, que são aqueles antigos juizados de pequenas causas, você não corre risco nenhum. Se perder a ação, você apenas não consegue o direito que você estava pleiteando. Mas você não vai ter nenhum prejuízo, você não paga taxa judiciária, que é aquela espécie de imposto que o judiciário cobra por você estar usando o serviço dele. Você não vai ter que pagar os honorários de sucumbência, que são aqueles 10 a 20% do valor da causa, que é a parte que perde, né, tem que pagar para o advogado da parte que ganha. Então, você não tem nenhum ônus. Tá? O eventual ônus que você vai ter é o que você eventualmente pagou para o advogado, né, a título de taxa inicial,
né, para ele propor a ação judicial. Eu acho que é bem a pergunta que vem aqui, aproveito a deixa que o Xavier perguntou isso, né? Uhum. No caso, a empresa Easy Legal poderia cobrar um percentual caso conseguisse sucesso, e não uma cobrança para dar entrada no processo. Né? Então, não é assim que funciona. Dentro da Easy Legal tem um valor fixo, Isso. que quem entrar no site vai ver quanto é, Exato. e não tem nenhum valor depois. Exatamente, porque a gente não cobra no êxito pelo fato de que, ao final da ação, o dinheiro ele não necessariamente ele vai estar disponível para o autor da ação, porque ele vai ser depositado nas respectivas contas do FGTS, ou pelo menos é isso que tudo indica. Então, se a sua conta do FGTS ainda está ativa, ele fica preso às possibilidades de saque do FGTS, ou seja, para demissão sem justa causa, para saque para financiamento imobiliário e por aí vai. Então, por conta disso, não faz sentido se cobrar no êxito. A gente cobra uma taxa apenas inicial, é uma taxa, né, bem acessível, a gente não pode ficar divulgando, porque a OAB não permite que fique divulgando o preço de serviço jurídico, tá? Mas assim que você entra lá na plataforma, você consegue acessar, tá? E essa taxa é a única que você paga ao longo do processo inteiro. E eu até recomendo que entrem na plataforma e façam essa simulação, porque eu fiz a minha, né, Vitor? O que acontece? Eu sou empreendedor há muito tempo. Eu trabalhei pouquíssimos anos da minha vida com carteira assinada, CLT. Então, para mim, não vale a pena porque o meu FGTS é muito baixo. Mas como eu expliquei no vídeo anterior, minha esposa já trabalhou acho que 15 anos em carteira assinada, ela tem um valor substancial para receber. E essa simulação dentro do site, ela é gratuita e aí você faz a conta, né? Pelo potencial que você tem a receber, vale a pena pagar o valor do advogado, sim ou não? Né? E lembrando que é o seguinte, você sempre vai estar numa situação de risco. Quer você entre com ação, quer não. Né? Se você entrar com ação, digamos, você tem um risco de esse valor baixo que você paga no início, você perder. Mas se você não entrar com ação, você está correndo o risco de perder todo esse valor relativo ao passado. Então é questão de você ver, qual valor aqui vale mais a pena eu assumir o risco. Né? Não existe um caminho que não, eu estou isento de risco aqui. Muito bom, excelente. E aí, aproveitando mais uma pergunta aí na tela, acho que ela já foi respondida. Esse dinheiro vem para as nossas mãos ou vai para a conta do FGTS? Aí eu já emendo aqui. Qual que é o prazo médio, você acha que, se for positivo, o dinheiro então vai cair na conta do FGTS? Quanto tempo demora? Se o julgamento acontecer mesmo no dia 20 de abril, né, se Deus quiser vai acontecer, porque sempre tem a possibilidade de o Supremo prorrogar, né, adiar o julgamento. Mas como ele já adiou uma vez esse mesmo julgamento em 2021, eu acho improvável que ele repita a mesma coisa agora. Então, uma vez acontecendo o julgamento agora e ele sendo favorável, todos os processos que estão tramitando voltam a tramitar. E aí, o prazo médio ele vai depender muito de cada vara, né? Tem varas que demoram muito, o juiz está muito sobrecarregado, demora muito, tem outras que demoram um pouco, mas em média, eu diria que a maioria das pessoas vai estar já tendo uma sentença de mérito favorável no final desse ano ou no início do próximo. Tá? Por quê? Porque o prazo médio que uma... Se, por exemplo, você entrasse com a ação na data do julgamento, né, e aguardasse uma sentença, né, em média, qualquer que fosse o processo, num juizado especial, demoraria mais ou menos isso. Tá? Costuma ser de 6 meses a, no máximo, 1 ano, para sair uma sentença de primeira instância. E aí o dinheiro provavelmente cairia na conta do FGTS dessa pessoa e ela poderia resgatar dentro daquelas regras de comprar um imóvel. Vamos supor, por exemplo, que a pessoa ela teve 3 contas do FGTS de 99 até hoje. Tá? 2 são de empresas das quais ela já saiu. Uma é de uma empresa em que ela já está trabalhando. Aquela parcela das empresas das quais ela já saiu vão ficar disponíveis de imediato. Por quê? Porque se tiver havido a demissão sem justa causa, né, como eu presumo que tenha ocorrido, aí nesse caso você já consegue resgatar. Agora, a da empresa atual, aí provavelmente vai ficar lá preso. Sim. Isso também não é uma regra, tá? Eu estou prevendo o que eu acho que vai acontecer, mas os detalhes em relação à execução em si, a liquidação da sentença vão ser definidos caso a caso. Muito bom, excelente. E mais uma pergunta aí na tela, agora do Wagner. Quem é mais ou menos no sentido que a gente vinha falando. Quem ainda tem FGTS, por exemplo, ele trabalhou 8 anos em uma empresa, mas não retirou. Né? Vai se atualizar desse valor? Sim, e inclusive se você não retirou é uma coisa boa. Né? O ruim é quando você retira. Quando você saca o FGTS, você limita a correção dele à data do saque. Né? Já se você não sacou, então corrige até hoje. Ótimo. Entende? Quando você usa lá na plataforma da Easy Legal, você joga lá todos os extratos. A gente já faz isso. A gente já detecta quando que você pode começar a corrigir, quando que acaba.
tudo isso é levado em conta lá no cálculo. Então, hoje, a gente tende, assim, a ter as pessoas que costumam receber mais nessa ação, não são nem aquelas que têm os maiores salários, são aquelas que passaram mais tempo na mesma empresa. Tá. Porque, portanto, deixaram o dinheiro lá parado na Caixa Econômica por mais tempo e, consequentemente... Não, se for alguém que trabalha desde 1999... Tá ótimo, né? Se a pessoa trabalha desde 99 na mesma empresa até hoje, essa pessoa, inclusive, ela vai ultrapassar o teto do juizado especial. E aí tem um porém, tá? No juizado especial, a gente só pode propor ação até R$ 78.200, se eu não me engano, que é o equivalente a 60 salários mínimos. Mais do que isso, não pode. Então, se a pessoa ela tem mais do que isso a receber, se ela quiser propor ação no juizado especial, ela tem que renunciar a esse excedente. Né? E aí muita gente fica num dilema. Ué, então é melhor por que eu vou no juizado especial? Vou na justiça comum. Se for na justiça comum, aí você tem que pagar taxa judiciária, né, que é 1% do valor da causa, e se perder, tem que pagar 10% a 20% do valor da causa. Olha só. Então imagine, se a sua causa é de R$200 mil, pegamos direto, cliente com R$200 mil para receber nessa ação. 20 mil de taxa. Exatamente, 20 a 40 mil de honorários de sucumbência em caso de perda. Então hoje a gente não recomenda. A gente recomenda que, por mais que seja tentador, né, entre num juizado especial renunciando ao que exceder 60 salários mínimos, porque é o caminho mais seguro. Até porque se entrar R$78 mil também tá bom demais, né? Que nem se esperava esse dinheiro, né? Exatamente. Show de bola. Então, galera, vou pedir para você fazer o seguinte, entra no link que tá na descrição aqui, faça a simulação, aí você vai ter contato direto lá com o Vitor, com a Easy Legal. Nosso tempo aqui já encerrou, mas, cara, muito obrigado pela presença. Eu agradeço, Ricardo, sempre que precisar, estamos aqui à disposição. É isso, então compartilha esse vídeo também com seus amigos, porque é urgente, hein? Um bom dinheiro aí que pode entrar na conta de todo mundo. Um abraço e até mais.